Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você e com sua família? Mais um comentário do livro de Êxodo, amém? Êxodo registra o desenvolvimento de Moisés, a libertação de Israel do seu cativeiro, a sua caminhada do Egito até o Monte Sinai para receber a lei de Deus e as instruções divinas a respeito da edificação do tabernáculo. O livro termina com a construção do tabernáculo como lugar da habitação de Deus entre o seu povo. Nós vimos aqui que de 70 almas, aproximadamente, Deus vai fazer com que esse povo se multiplique. E os egípcios, ao verem o faraó egípcio que não conhecia e nem reconhecia José, ao ver o crescimento desse povo estrangeiro, ele decide, vamos dizer assim, colocar feitores, A Bíblia chama aqui de feitores de obras. Esses indivíduos eram responsáveis pelo controle e administração de um grupo de pessoas na execução de tarefas específicas. Então, nós já vimos aqui que os israelitas, eles construíram duas cidades importantes, além de muitas outras construções que são citadas, Então, aqui diz no versículo 11, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligires com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se plutificavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? E por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que cheguem à parteira já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarás viver. Então, verdadeiramente, o povo de Deus era perseguido, Satanás aqui já influenciava o líder da época, o faraó egípcio, para que viesse colocar pressão, jugo diante do povo de Deus. Hoje não é diferente. Satanás tenta fazer com que a igreja esteja debaixo de pressão, preocupação e muito trabalho. Mas os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um dos segredos da fé é o descanso. Amém? O escritor aos Hebreus, ele diz assim, que nós devemos temer, porque tendo sido pregadas as boas novas a nós, como a eles, falando desse povo aqui, eles não puderam entrar no descanso. Por quê? Porque eles se deixaram levar pela incredulidade. Você não pode se deixar levar pela incredulidade. Você tem que confiar em Deus. Descansar é um ato de fé. Não um descanso passivo, deitado numa rede sem fazer nada, mas descansar na confiança de que Deus é quem nos guarda, de que Deus é quem nos liberta, de que Deus é quem nos protege, de que Deus é quem nos supre. É muito interessante ver isso aqui. As parteiras deveriam ser executadoras do plano homicida de Faraó. No entanto, porque elas temeram a Deus mais do que ao Faraó, elas tinham cuidado de fazer com que as mulheres hebreias mantivessem seus filhos.
Elas triunfaram como instrumento de Deus na preservação do seu plano Israel. Essa palavra temer é iare no hebraico. Temer, estar com medo de alguém ou alguma coisa. Ficar parado diante de algo ou alguém que possui grande poder. Reverenciar. Aqui mostra que na ordem do faraó, ao invés de referenciar o faraó do Egito, que era tido como um Deus, o Senhor Supremo, elas temeram ao Deus de Israel. Então elas viam que Deus fazia com que esse povo se multiplicasse, elas viram que Deus fazia com que esse povo fosse abençoado e se tornasse forte. Então, existiam muitos deuses no Egito, porém, o Deus de Israel não era um ídolo como os deuses do Egito, com D minúsculo. O Deus de Israel era o Deus vivo com D maiúsculo. E porque elas temeram a Deus e pouparam, né, os filhos que nasciam de Israel, quando o faraó veio inquirir elas, porque elas haviam feito isso, elas disseram assim, não, é porque as mulheres hebreias, elas são mais vigorosas que as mulheres egípcias. E antes que eles cheguem à porta, já deram à luz a filhos, né? Então aqui nós vemos aquela questão das parteiras fazerem o aborto, mas porém o aborto, vamos dizer assim, doloso, com intenção de matar. Amém? Porque existe o aborto espontâneo. Isso aí é algo que acontece mesmo. Mas o doloso não. Deus condena essas coisas e isso não deve acontecer. Então é interessante aqui, nós vemos, né, que agora Faraó, ele não vai somente ordenar as parteiras, mas ele vai ordenar a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Então, para os egípcios, o Nilo era como um deus, e era um rio, né, que era cheio de crocodilos. Então, eles queriam agora que o povo mesmo, quando visse o filho nascendo, jogasse, oferecesse, vamos dizer assim, os filhos dos hebreus ao Nilo, né? Ou seja, os meninos iriam morrer afogados. Veja que crueldade, né? Veja que coisa ruim, mas glória a Deus que diz aqui que o Senhor fazia com que eles crescessem e multiplicassem, né? Então, é muito interessante isso aqui, é muito interessante, porque assim, quanto mais, vamos dizer assim, espremia esse povo, mais esse povo crescia, se multiplicava e se tornava forte. Nós podemos observar isso também na igreja. A igreja, quando sofria perseguição, no livro de Atos, ela buscava a Deus e Deus derramava do seu poder. Então, esse povo debaixo de pressão aqui, eles também vão buscar a Deus. E nós vamos ver como é que Deus vai libertar com mão poderosa esse povo que era escravo na terra do Egito. Lembra o que Deus disse a Abraão lá em Gênesis capítulo 15, versículos 14 e 15, que diz que ele iria levar a descendência de Abraão a uma nação estrangeira. Esse povo iria ficar lá por aproximadamente 400 anos e depois Deus iria tirar esse povo com mão forte e com riquezas e iria também afligir o povo que havia escravizado o seu povo. Então, esse processo, né, está prestes a acontecer, porque nós vamos ver o nascimento e a educação de Moisés, um libertador de Israel, um grande profeta que foi levantado por Deus. E nós veremos coisas maravilhosas. Inclusive, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por eles. E nós vamos ver aqui no capítulo 1, amém? E no capítulo 2, nós vamos ver que vai acontecer aproximadamente 80 anos da vida de Moisés. Veja, quanta coisa acontece em poucos capítulos. Mas fiquem atentos, porque no nosso comentário nós vamos estar aprendendo cada vez mais. Quero estimular você a ler a sua Bíblia, amém? Nós estamos comentando Êxodo, é importante que você leia do capítulo 1 e vá até o capítulo 40. Quando chegar ao capítulo 40, você retorne novamente e volte a ler o capítulo 1. Isso vai te trazer mais, vamos dizer assim, consistência na interpretação do texto bíblico e também mais consistência doutrinária para que a sua fé seja viva, alicerçada e forte, que você não seja levado pelas circunstâncias da vida. Amém? Hoje à noite, quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro,
nós teremos o nosso culto dos jovens Geração Viva. E será uma grande bênção. Você que é pai e tem filhos na idade de adolescentes e jovens, estimule-os a virem para a igreja. Se possível, venha deixá-los. Amém? Será um grande tempo de comunhão, de ensino e de adoração ao nosso Deus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe.